Oi, meus amores, vamos começar aí a nossa leitura diária. E assim, gente, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando. Se inscrevam no canal, por favor, e deem um like aí se vocês estiverem curtindo e acompanhando. O que eu queria dizer pra vocês hoje? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é 1 hora de vídeo, é muito tempo. Mas não é muito tempo pra ficar assistindo série da Netflix, pra ficar no Instagram, no Facebook lá, curiando a vida dos outros. Não é muito tempo, 1 hora. Passa assim, ó, rapidinho, né? Então, eu acho que 1 hora ouvindo a palavra de Deus também não é muito tempo. Mesmo porque, gente, pra mim realmente tá sendo uma maratona. Porque a gente tá fazendo em 94 dias, mais ou menos, quase 100 dias. São quase 100 horas de leitura. Só que muitas vezes eu não tenho tempo de gravar todos os dias. Então, às vezes eu gravo até 3 vídeos por dia. Então, às vezes eu fico 3 horas lendo sem... É cansativo, é exaustivo, só que depois eu me sinto tão bem, tão renovada, porque a palavra de Deus tem esse poder. A Bíblia tem esse poder de nos renovar. E é isso que eu quero passar pra vocês, entendeu? Não fiquem achando que 1 hora é muito tempo, que demora muito. Não, gente, não é muito tempo. Pra Deus é o mínimo do mínimo. Esse negócio da gente pegar a Bíblia e ler um versículo, 15 segundos... Isso é um desaforo para Deus. E depois querer ser ouvido, querer que Deus ouça todos os nossos desejos, nossas orações, faça tudo por nós. Sendo que nós não nos dedicamos a Ele. Então, é pura ilusão as pessoas quererem ler um versículo da Bíblia por dia. Porque se você for ler um versículo da Bíblia por dia, em 2 vidas você não vai acabar de ler essa Bíblia. Entendeu? Então, tudo na vida é necessário esforço e dedicação. Nada acontece num passe de mágica, nada acontece por acaso. Ok? Então, apesar, às vezes, vocês veem aí, cada hora eu tô com uma roupa diferente e tal. Porque eu troco de roupa, porque eu não tô fazendo essas coisas aqui de qualquer jeito, não. Eu estou fazendo pra Deus. Então, eu quero que o vídeo fique legal, apesar de não ser perfeito, apesar da minha leitura não ser perfeita, mas é feito de coração e com amor pra vocês e pra Deus. E é isso que eu gostaria de pedir de vocês, que vocês levem a sério, que vocês façam esse devocional a sério, que não seja só um passatempo. Ah, eu vou ali ouvi 10 minutos, ai, tá chato, vou deixar isso pra lá. Não, gente. Porque vocês só vão atingir o alvo de vocês e serem realmente edificados se vocês se dedicarem. Seja a leitura da Bíblia, seja a oração, seja qualquer coisa que vocês fizerem na vida, vocês precisam de dedicação, ok? Vamos começar, ainda estamos em Deuteronômio e vamos lá. Estamos no capítulo 4, exortação à obediência. Obediência, né? Os filhos malcriados que o digam, né? Como é que vocês eram? Eram crianças malcriadas ou foram filhos obedientes para os pais? Que quem já era obediente, acho que é até mais fácil ser obediente a Deus, né? Vamos lá. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de todos os antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu ordeno a vocês, delas nada retirem. Mas obedeçam os mandamentos do Senhor, ó, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram que vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para ela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumprir-lhes, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, essa nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem em Deus tão próximo ao Senhor, o nosso Deus. Sempre o que invocamos, ou que nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra.
e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até os céus, enquanto estavam envolvidos por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Nessa ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra do qual vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia que o Senhor falou a vocês do meio do fogo de Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu. A qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Gente, essa parte é falada várias vezes na Bíblia e é muito importante em relação a ídolos, a gente fazer imagens, a gente adorar imagens, que é uma coisa que os cristãos são bem, assim, enfáticos, né? Que diferem a gente de outras religiões. É muito isso, né? De adorar a imagem, fazer imagens. E aqui é muito claro na Bíblia que nós não devemos adorar imagem, que nós não devemos fazer imagens de outros deuses ou de qualquer outra coisa para que se adore a isso, que deixa muito claro que Deus se descontenta disso, ok? Então, deixa eu só anotar aqui esse versículo que eu acho importantíssimo. E eu acho legal vocês anotarem aí na Bíblia de vocês também este versículo, ok? Gente, eu sempre tenho esses post-its aqui, a minha Bíblia é cheia de post-its, porque quando você quer uma coisa, você nunca acha. Isso é na vida e sem tudo, né? Mas com post-its você acha tudo. É maravilhoso ter post-its. Eu adoro post-its. Quem inventou post-it vai pro céu, com certeza. Ai, brincadeiras, vamos lá. Para que ao erguerem os olhos ao céu, virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem ou se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos, deixou debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, e para serem o povo de sua herança, como hoje se vê. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum em forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Ok? É bem claro que ele repete a mesma coisa. Moisés repete a mesma coisa, como se ele estivesse falando com criancinhas, né? De jardim de infância, mas parece que as pessoas não entendem. É muito complicado, que ele repete a mesma coisa. Não façam, tenham cuidado para não fazer ídolo de forma alguma que o Senhor, seu Deus, o proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e é fogo consumidor, né? Hashtag fica a dica. Não perdoou nem Moisés. Moisés trabalhou para ele durante todos esses anos, fez tudo isso, guiou o povo, mas ele não perdoou a falha de Moisés. Então, tenham cuidado com as coisas que vocês fazem para Deus. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, do qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, as quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão e se preocupar,
procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que o juramento fez com seus antepassados. Fortíssimo, fortíssimo isso daqui. Bobo de quem não entende. Aliás, eu não sei nem como as pessoas não entendem isso. Tá claro. Só se é o famoso tá escrito. Vocês querem que eu desenhe? Eu tava fazendo um desenho aqui pra quem não entende, que não é pra adorar outros deuses, nem construir imagem. Fala claramente aqui, ó. Não façam deuses de madeira, de pedra, construída por mãos humanas. Eles não estão vendo, eles não são vivos e eles não ouvirão a vocês. Ok? O Senhor é Deus. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da cultura para lhe pertencer, como provas de sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos termináveis e grandiosos, conforme todo o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou seus antepassados e escolheu descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com sua grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-las entrar e possuir como herança a terra como hoje se vê. Reconheçam isso e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos e que hoje eu ordeno a vocês para que tudo vá bem com vocês e seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra do Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. A cidade de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordens que Moisés promulgou como leis para israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Simeão, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Orge, rei de Bazã. Os 2 reis amorreus que viviam desde o Jordão. Esta terra estendia-se desde Aroer, da margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Abá, abaixo das encostas do Pisgá. Os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que estou anunciando a você. Aprenda-as e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. O Senhor falou com você face a face do meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. E ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus,
que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu e da terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia do sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, teu jumento, qualquer dos seus animais, nem o estrangeiro que estiver na sua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te, sei que foste escravo no Egito, e o Senhor, o teu Deus, o tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que não tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Estas foram as palavras do Senhor, falou a toda a assembleia de vocês em voz alta no monte do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e toda mais acrescentou. Então os escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouvirem a voz que vinha do meio da escuridão, estando ao monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com suas autoridades. E vocês disseram: Ó Senhor, o nosso Deus mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá? Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos? Porque homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproximem-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos revelará tudo que o nosso Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disseram: ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas, você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei. Isto é os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo que o Senhor, o Deus de vocês, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre no mesmo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e seus dias se prolonguem na terra da qual tomaram posse. O grande mandamento: amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês se cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam, ó Israel, assim tudo que lhe irá bem, e você
será como numerosos numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus, todos os antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Exortação à obediência. Aí, vou começar no próximo vídeo, as exortações sobre a obediência, vai ficar muito longo. Mas, gente, aqui deixa tão claro, né, a importância dos mandamentos do Senhor. Não é uma brincadeira, não é uma coisa que é pra levar de qualquer jeito. É uma coisa pra realmente guardar no coração, guardar nos lugares mais importantes da nossa vida. E acompanhar com a gente todos os dias, a gente poder refletir, pra gente poder analisar o que a gente tá fazendo com a nossa vida, o que a gente tá fazendo em relação à nossa família, em relação a tudo que a gente faz aqui na Terra, porque aqui é passageiro, nós temos que focar na vida eterna, mas para atingir a vida eterna, nós temos que fazer um bom trabalho aqui para Deus. Nós somos soldados convocados do Senhor, ok? Vamos começar aqui, exortação à obediência. Vamos lá, a exortação à obediência. O Senhor, ó Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terá com grandes e boas cidades que vocês as construirão. Com as casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, é que está no meio de vocês. É Deus zeloso, e a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o Deus, como fizeram em Massá. Gente, é importante isso daqui. Uma vez eu vi que a gente deve provar a Deus. Aqui tá sendo bem claro nesse caso, não provem o Senhor, ok? É importante ressaltar isso, não provem o Senhor colocando outros deuses na vida de vocês. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos no Faraó, no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas esse nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda a lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, ele será a nossa justiça. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o teu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, os tiver dado a vocês, e vocês os tiverem derrotado, então vocês os destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos seus filhos, não tomem filhas dela para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos e seguir-me
seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disto a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para que o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se aperfeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que os desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, decretos e ordenanças que hoje ordeno a vocês. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem essas ordenanças e guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com vocês se multiplicarem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos de sua terra, o cereal, o vinho, o novo azeite, as crias das vacas, das ovelhas, a terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, mas sirvam aos seus deuses, por isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Mas não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Vocês viram os seus próprios olhos as grandes provas e os sinais miraculosos e as maravilhas e a mão poderosa, o braço forte que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, os entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-nos totalmente, pois está separado para a destruição. Capítulo 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham cuidado ao obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Livrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou para passar fome, mas depois os sustentou com o maná que vocês nem os seus antepassados conheciam,
para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É muito bonita essa frase. Nem só de pão viverá o homem. E é verdade, né, gente? A gente não precisa só de pão para viver, né? A gente precisa de muito mais. E a palavra de Deus, às vezes a gente às vezes a gente pode estar com a barriga cheia, mas a gente está sentindo um vazio tão grande. E esse vazio é exatamente disso. A gente precisa da palavra de Deus para nos alimentar. Certo? As roupas de vocês não se gastarão e os pés de vocês não incharão durante 40 anos. Não, as roupas de vocês não se gastaram e os pés de vocês não incharam durante 40 anos. Quer dizer, eles andaram demais, né? E mesmo assim, como se não tivessem andado tanto, né? Saibam, pois, em seu coração que assim como o Senhor disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando uma boa terra, cheia de riachos, tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, a terra de trigo e cevada e videiras, figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitas, de terem construído boas casas e nelas morados, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? Depois que fica rico, acaba a humildade, né? Isso daqui é um versículo importante para vocês gravarem no seu coração. Nunca esqueçam do Deus de vocês quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem felizes, satisfeitos, né? E o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, ou do seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele o conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e o sustentou do deserto com maná, que os seus antepassados não conheçam para humilhá-los e prová-los, e a fim de que fossem bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e força das minhas mãos ajudaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aqui, gente, a gente percebe que Deus não quer que você viva na miséria. Não foi para isso que Ele criou você. Ele te dá a riqueza, Ele te dá forças para alcançar a riqueza. Deus quer ver você próspero. Existe muito, assim, muitos cultos que só falam de prosperidade, a teoria da prosperidade e tal. Mas, assim, realmente Deus quer que você seja próspero, mas o que Ele não quer é que você esqueça que essa prosperidade só chegou até você por meio dEle. É isso que é importante, porque, assim, o valor que você dará é diferente, certo? Nossa, deixa eu tirar meu copo daqui, tá bem na câmera, desculpa, eu não tinha visto. Eu tô tão concentrada aqui que eu não tinha visto. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto, curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como ou foram outras nações que os deuses que o Senhor destruiu perante vocês. Capítulo 9. O mérito não foi de Israel. Ouçam, ó Israel, você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros e que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor
o seu Deus, ele mesmo vai diante de você como fogo consumidor. Ele o exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga, ó Senhor, me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará as terras deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, a expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dará esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subiu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da assembleia. Passando os 40 dias e as 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse, desça imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor disse, vejo que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe que os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. Eu farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas. E as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostei-me perante o Senhor. Outros 40 dias e 40 noites não comi pão, não bebi água, por causa do grande pecado de vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, pecando e provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo, pois o esmigalhei e o moí até virar pó. Eu joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse, entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o começo. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo, ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo e a sua maldade, o seu pecado. Senão, os habitantes da terra onde os tiraste dirão, como o Senhor não conseguiu levá-los à terra em que lhes havia prometido. E com ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são teu povo, tua herança, e tu tiraste do Egito para teu grande poder e com o teu braço forte.
as 10 tábuas iguais às primeiras. Aqui, na verdade, Moisés está fazendo, tipo, uma recapitulação do que já foi contado na Bíblia, do que ele já falou lá na frente, do que o povo fez. É legal essa parte de estar repetindo, que é para refrescar mesmo a nossa memória em relação e enfatizar a gravidade do que eles fizeram, né? As tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam na primeira, que você quebrou e que você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira, de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi no monte com 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas e eu tinha escrito anteriormente os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jatbatá, Jatbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como já faz ainda hoje. E por isso os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu enviei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse: conduza o meu povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Exortação ao temor do Senhor. Ok?